jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Jamaica, um jogo muito bonito sobre a corrida de piratas ao redor da Jamaica, né? O pirata que virou governador da Jamaica, vice-governador da Jamaica, Henry Morgan, organiza uma corrida aí entre os seus amigos para ver quem ganha mais tesouro, né? Então, na ilha você tem vários tesouros espalhados, que os piratas vão atrás desses tesouros, e quem chegar primeiro vai ganhar uma pontuação, né? Quem ganhar mais pontos, quem fizer mais pontos é que ganha o jogo, né? Nós temos basicamente 3 tipos de espaço aqui no mapa. Alguns espaços têm quadradinhos, um quadradinho, 2, 3, enfim. Isso significa que são espaços marítimos, que o navio que estiver ali, ele tem que pagar isso, que é a comida para ficar em alto mar. Nós temos espaços marcados com dobrões, com moedas, então você tem que pagar, porque é um porto que você parou e tem que pagar moedas naquele porto para atracar o navio. E temos espaços seguros, que são os covis de piratas, né? Que é onde tem o tesouro. Então, você chegou num lugar desse, você não precisa pagar nada, você pode pegar o tesouro. Se não tiver tesouro, você fica ali numa boa, porque é um lugar seguro para piratas, né? O jogo envolve esses 2 dados aqui, que são os dados de movimentação ou de produtos que você vai pegar, e cartas, né? Então você tem que fazer um manejo de mão. Todas as cartas têm 2 ícones, um de cada lado. E esses 2 dados simbolizam justamente as ações de dia e de noite. Então você vai olhar o dado e ver que carta você vai utilizar. Os ícones que estão aqui, que não dá para ver, vamos ver na live de amanhã, podem ser de moedas, de dobrões, né, para você pegar mais riqueza, pode ser de canhões, para você se preparar para uma batalha com outros piratas, pode ser de comida, provisões para você navegar aí, dando comida para a sua população, né, para a sua tripulação. E tem ainda as setas, verde e vermelha, que são a movimentação, pode ser para frente ou para trás, em algumas ocasiões vai ser bem útil. Então o jogador vai sempre poder tentar manipular aí o seu destino, né, no jogo. E cada jogador tem o casco do seu navio, né, o depósito, 5 espaços. Ele já começa com 2 espaços ocupados, um com 3 dobrões, o outro com 3 fichas de comida. Então, ficar parado para não pagar isso aí poderia ser uma estratégia, mas você não pode colocar nada nos espaços ocupados. Então, se você ganhar canhões e não tiver espaço, você vai ter que liberar algum espaço para colocar os canhões, certo? O jogo transcorre do seguinte modo: o primeiro jogador tem essa ficha aqui, que é essa bússola, né? Ele joga os 2 dados e ele decide qual dado vai em qual lugar. Obviamente, ele está com 3 cartas na mão e é justamente nesse momento que ele vai prever aí o que ele vai fazer, né? Porque as cartas têm os 2 símbolos, então ele vai ter movimentações de dia e movimentações de noite. Esse jogador selecionou essa carta aqui, deixou suas 2 cartas ali paradinhas. O segundo jogador também tem aqui 3 cartas e vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar essa carta aqui, selecionar uma carta e as outras 2 ficou para lá. O terceiro jogador também tem 3 cartas, vai fazer aí a mesma coisa, né? Pegou uma carta, colocou para lá. O primeiro jogador, ele tem como benefício, né, como é o pirata da vez, ele teve como benefício escolher a ordem dos dados. E automaticamente essa ordem dos dados é que todo mundo olhou para poder jogar, né? A jogada dele, ele pegou aqui essa carta, onde no número 3 que saiu aqui, ele vai pegar 3 fichas de comida, tá aqui. E vai alocar no espaço vazio. Tem que ser no espaço vazio. Ele não poderia colocar junto com a comida que ele já tem. E o outro espaço é para andar. Nesse caso aqui, andar 4 espaços. Ele vai andar 1, 2, 3, 4 espaços. É um lugar seguro. Não tem, é um covil de pirata, onde ele pode pegar o seu butim, né, o seu tesouro. Pegou a ficha de tesouro, ele descarta e compra um tesouro daqui, né? Nesse caso, se for um tesouro que tenha valor numérico, positivo ou negativo, ele guarda para si, né? Existem tesouros amaldiçoados, que têm valor negativo. Existem várias outras cartas que fazem coisas. Então, tem carta que dá mais bônus no ataque, tem carta que é um mapa, que você pode pegar mais cartas, ficar com mais cartas na mão ao invés de 3. Tem carta que dá um espaço extra aqui no seu navio para você carregar mais coisas, né? Porque no final, o tesouro que você conseguir amealhar é o que vale, né? Esse segundo jogador, ele também vai pegar comida, né? Pegou aqui 3 fichas de comida,
alocou aqui no seu navio, e também vai movimentar 4, né? Achou que seria uma grande estratégia. Quando 2 piratas estão no mesmo lugar, tem uma batalha, né? E essa batalha, o jogador atacante, que foi o amarelo, ele joga o dado. Se por acaso os jogadores tiverem fichas de canhão, nessa hora é que eles jogam a ficha de canhão. A ficha de canhão, cada ficha de canhão aumenta aí o dado, né? O dado tem fase 2, 4, 6, 8 e 10. Então o jogador amarelo, que é o atacante, joga o dado, tirou 4. O defensor, que é o jogador que já estava ali, se tiver canhão ele usa, né, e joga o dado. E deu 6. Automaticamente ele ganhou. Nesse momento ele pode ou saquear um dos espaços do navio inimigo, ou, se ele tivesse um tesouro, pegar um tesouro, ou, como é o caso, ele tem um tesouro amaldiçoado, então ele vai passar o tesouro amaldiçoado para o seu coleguinha, né? Menos pontos de vitória. O terceiro jogador vai fazer o contrário, fez uma movimentação de 3, 1, 2, 3, e aqui ele parou no mar, ele tem que pagar 2 comidas, ele paga 2 comidas, está aqui. E o 4, ele pega fichas de canhão, então ele vai pegar 4 canhõezinhos aqui. Né? Então essa foi uma rodada inteira do jogo. Né? No final do jogo, o primeiro jogador que acabar aqui em Porto Royal, o jogo termina, a rodada termina, e nós vamos contar os pontos. Os pontos que você marca é de acordo com o lugar que você parou. Isso só depois da linha vermelha. Aqui tem uma linha vermelha que não dá para ver direito. Quem ficou atrás da linha vermelha perde 5 pontos. Quem ficou à frente dessa linha vai ter um lugar, vai ter uma pontuação aí, né? Então quem ficou bem pertinho ganha 2 pontos, 3, 4 e assim por diante. Em Porto Royal você ganha 15 pontos. Né? E é nesse momento que você conta todos os dobrões que você tem, todos os valores de tesouro que você tem, positivo e negativo, e vamos ver quem ganhou a grande corrida aí dos piratas. Né? Então, um jogo muito simples, muito bonito, né? As cartas são muito bonitas, o desenho do mapa é muito bonito, mas obviamente tem uma dose cavalar de sorte. Você lança dados toda rodada, você vai comprar as cartas, talvez não venha a carta que você precise naquele momento, mas você tem 3 cartas para tentar manipular aí o seu destino, né? E as cartas são iguais para todo mundo, então você tem a chance de jogar melhor ou pior, mas isso depende do dado, né? Vai que na hora que você tem seta, o cara bota um 6 num momento, numa posição que você não consegue colocar, enfim. São várias nuances diferentes que você vai ter aí no jogo, mas é um jogo bastante simples, em meia horinha você terminou essa corrida e você vai querer jogar outra porque vai ficando divertido, quanto mais pessoas fica mais divertido. Cabe até 6 jogadores esse jogo. Né? O nosso algo a mais fala justamente da Jamaica, de Porto Royal e, obviamente, desses piratas famosos aqui. Né? O que eu achei muito interessante, o que me pegou nesse jogo, foram os piratas. Né? Então você tem aí 6 piratas, um de cada cor, piratas que existiram e que foram importantes e que tiveram saqueando nessa região aqui da Jamaica. A Jamaica, no século XVII, era o grande, vamos dizer assim, a grande porta, né? Era uma das mais importantes ocupações inglesas do mundo, né? Rivalizando com Boston. Por quê? Porque é onde os piratas, os corsários, abatiam os navios espanhóis, franceses, cheios de tesouro e corriam para a ilha, ficavam aqui na ilha escondidos. Em Porto Royal você tem uma profundidade muito grande, né? Então, esse Edward Drummond, na verdade, é o Barba Negra, né? Um dos mais terríveis piratas, um dos mais famosos piratas de todos os tempos. Então, esse era o cara. Né? Samuel Bellamy, o príncipe dos piratas, esse cara ele afundou mais de 50 navios e era o príncipe porque ele tratava muito gentilmente, né, os ocupantes dos navios que ele afundou, né, vamos dizer assim. Sr. Olivier Levasseur, né, esse francês conhecido como Abutre, muito impressionante a velocidade com que ele atracava, com que ele conseguia atacar e chegar próximo, se aproximar e atacar os navios, né? Então, muito rápido, fez muita fama. E, principalmente, esse cara conseguiu fazer o maior dos saques de todos os tempos, um navio português que teve que jogar os seus canhões fora. Então, ele fez esse saque gigantesco aí, sem disparar nenhum tiro, né? John Ruckman, esse cara
é o criador do Jolly Roger, né, que é a bandeira dos piratas, e ele ficou muito famoso porque ele navegou com teve duas capitãs mulheres, né, que é justamente as duas piratas aqui que você pode jogar com elas, né, a Mary Read e a Anne Bonny, né, duas piratas famosas aí que em determinado momento da vida tiveram que se disfarçar de homens para governar, capitanear os seus navios, mas ganharam o respeito da tripulação por serem boas de briga, vamos dizer assim, né? Port Royal, especificamente, era uma cidade considerada a cidade mais rica e a cidade mais perversa do mundo no século XVII, porque aqui ficava o governo da ilha, né? Então a Inglaterra não tinha dinheiro ou intenção de mandar tropas para cá e nomeou o Henry Morgan como governador. O cara era um pirata, então ele deu vida boa para todos os piratas, né? Então ele colocou os piratas para fazer segurança da ilha. Então era uma ilha que era o paraíso dos piratas, um lugar extremamente importante porque ficava no meio do caminho para você saquear os navios inimigos e um lugar seguro para os piratas, obviamente, né? Port Royal brilhou como capital aí da Jamaica até 1692. Aí você teve um terremoto onde 2/3 da cidade foram embora e é uma cidade, aqui em Port Royal você tem uma profundidade alta, né? E há mais profundos aqui. Então a cidade nunca voltou, nunca conseguiu se recuperar, né? Você perdeu 2/3 aí da cidade, cerca de metade da população morreu nesse tsunami, né, que teve aqui, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Mas, obviamente, isso aqui virou um sítio arqueológico ao longo do tempo, porque vários navios afundavam nessa costa aqui. Como a cidade afundou, você tem tesouros que ficaram por ali. Em 1999, a Unesco, né, determinou isso aqui como um patrimônio cultural, né, porque automaticamente você tinha muita coisa. É um grande sítio arqueológico aqui ao longo dos tempos. Século XVII, XVIII, você tem muitas navegações que foram perdidas aqui, sucumbiram aqui, tanto que os navios piratas afundavam, de galeões e de outros navios, como dos destroços dessa cidade que afundou, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde vamos falar um pouco mais dos piratas, um pouco mais dessa lacuna que houve, né? Que os piratas hoje você só ouve falar aí, mal e mal, um outro filme aí de franquia e pronto, né? Você não tem mais tanto assim, mas foram pessoas, né? Foram bandidos muito relevantes na história ao longo aí dos tempos, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.